Olá, meus queridos irmãos, amigos e estudantes da Bíblia que nos acompanham em mais um vídeo aqui no canal Comentários e Respostas TJ. Nesse vídeo, vamos nos preparar para a parte de Encontre Joias Espirituais da semana de 10 a 16 de outubro. Você está preparado? Então vamos lá. A leitura que fizemos se baseou em 1 dos Reis, capítulo 19 e o 20. E a primeira pergunta se baseia no capítulo 19, dos versículos 19 ao 21. E diz assim: o que esse relato nos ensina sobre aceitar uma nova designação no serviço de Jeová? O texto nos fala: assim, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando a terra e havia 12 pares de touros à sua frente. Eliseu estava com o 12º par. Então Elias foi até ele e lançou sobre ele o seu manto oficial. Em vista disso, Eliseu deixou os touros, correu atrás de Elias e disse: por favor, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, depois eu o seguirei. Ele lhe disse: pode ir, não estou impedindo você. Portanto, ele voltou, pegou 2 touros e os ofereceu em sacrifício. Com a madeira do arado e do jugo, cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois, ele seguiu Elias e começou a servi-lo. Então, vemos nesse relato que para Eliseu, os campos eram os seus meios de vida. Iguais a Eliseu, alguns dos servos de Jeová hoje têm deixado os seus campos, ou seja, o seu meio de vida, os seus familiares, para servir onde há mais necessidade ou para servir como membros da família de Betel. Ainda outros irmãos têm viajado a outros países para trabalhar em projetos de construção e reformas de filiais. Quando nós nos colocamos à disposição de Jeová e aceitamos qualquer designação na organização, mesmo que sejam tarefas mais humildes, colhemos, assim como Eliseu, ricas bênçãos da parte de Jeová. Seguindo a nossa consideração, chegamos à segunda pergunta, que é a seguinte: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar a nossa consideração destacando 1 dos Reis, capítulo 19 e o versículo 1. Aqui, ao conversar com Jezabel, Acabe nem sequer mencionou o Deus de Elias, Jeová. Por ser um homem de mentalidade carnal, ele descreveu aqueles acontecimentos milagrosos em termos estritamente humanos, como o que Elias havia feito. Isso me ensinou que eu sempre preciso avaliar como está a minha relação com Jeová, para que aos poucos o meu modo de pensar não se desvie do caminho de Jeová e passe a refletir a mentalidade carnal que esse mundo oferece e que está estampado para as outras pessoas. Ainda no capítulo 19, temos uma segunda joia. Acabe deixou de ver as evidências bem claras de que era Jeová quem estava por trás de todos aqueles acontecimentos, como acabar com a seca e vir uma chuva bem forte. Então, eu não quero deixar de ver as evidências bem claras de que Jeová está guiando a sua organização aqui na terra, a usar o escravo fiel e prudente para conduzir os seus assuntos e orientar o seu povo rumo ao novo mundo.
Terceira joia que queremos destacar encontra-se aqui no capítulo 19, no versículo 2. A forma como Jezabel reagiu diante de uma situação adversa à sua vontade me fez lembrar a importância de sempre orar a Jeová e confiar na forma dele de conduzir os assuntos na sua organização, e não esperar que as coisas sejam tratadas conforme a minha vontade. Isso vai contribuir para a minha própria paz mental e para a união da congregação como um todo. A quarta joia que vamos destacar encontra-se aí no versículo 3. Aqui nós vemos que Elias foi vencido pelo medo do homem ao pensar no que poderia acontecer com ele ao enfrentar a ira da rainha Jezabel, que havia matado outros profetas fiéis de Jeová. Aprendemos com o exemplo de Elias que, se queremos continuar corajosos diante de situações difíceis, não podemos ficar pensando demais nos perigos que nos amedrontam. Nós precisamos nos concentrar e nos apegar na fonte de nossa esperança e força, que é o próprio Jeová Deus. Destacamos também do versículo 4 a seguinte joia. Elias foi dominado pela ansiedade e pelo cansaço físico. Talvez ele tenha se sentido inútil diante da adoração falsa que acontecia em Israel. Hoje, queridos irmãos, nós vivemos em tempos críticos, difíceis de suportar. Por isso, pode ser que até mesmo servos fiéis de Deus às vezes se sintam desanimados. Então, se algum dia você se sentir assim, siga o exemplo de Elias, por derramar o nosso coração a Jeová. Afinal, Jeová é o Deus de todo consolo e dará a ajuda que precisamos para lidar com esses sentimentos. No capítulo 19 e os versículos 5, encontramos uma nova joia. Ao ouvir a súplica daquele servo fiel, Elias, o próprio Jeová não ficou parado e providenciou a ajuda que ele precisava para continuar a cumprir a sua designação. Isso me ensinou a importância de sempre orar pelos irmãos ao redor do mundo, para que Jeová continue os ajudando a se manter fiéis ao enfrentar diferentes provações. E como uma ajuda para fazermos isso, no site JW, nós encontramos o nome dos irmãos que estão presos ou enfrentando diversas dificuldades. Podemos anotar e incluir em nossas orações pessoais. Afinal, a súplica do justo tem poder aos olhos de Jeová. Passando agora para o versículo 6, ainda do capítulo 19, nós vemos aqui que podemos ter a certeza de que Jeová sabe exatamente do que precisamos, antes mesmo de nós pedirmos a ajuda dele. E ele nos dará a força necessária para lidar com a ansiedade e problemas que este sistema nos impõe. Considerando agora os versículos de números 6 a 8, nós aprendemos a seguinte lição: de que antes mesmo de Elias orar a Jeová, ele já sabia do que aquele homem fiel precisava. Como é consolador para nós servir a um Deus que conhece os nossos objetivos
e limitações melhor do que nós mesmos. Isso me fez querer buscar ainda mais a orientação do nosso Criador, pois Ele sabe o que é melhor para nós e quer muito nos ajudar. Ainda no versículo 8, podemos extrair a seguinte lição de quando Jeová providenciou uma refeição milagrosa, né? A refeição que o anjo providenciou a Elias lhe deu energia para enfrentar uma viagem desafiadora através de um deserto até o Monte Horebe. Hoje em dia, Jeová também nos sustenta não com refeições milagrosas, mas de uma forma muito mais importante. Ele nos faz provisões espirituais. Temos a Bíblia, as publicações, o site jw.org e ainda temos as reuniões congregacionais. A pergunta que cada um de nós tem que se fazer é: será que estamos nos alimentando regularmente de todas essas provisões, de todo esse banquete espiritual que Jeová nos prepara? Ainda no versículo 8, destacamos aqui uma terceira joia. Quando fugiu para o Monte Horebe, pode ser que Elias estivesse em busca de alguma segurança em sentido espiritual. Isso me ensinou que hoje em dia, quando nós nos reunimos no salão do reino com os nossos irmãos, nós podemos nos sentir seguros e somos alimentados em sentido espiritual, por aprender joias que são preparadas pelo escravo fiel e prudente. Então, eu quero fazer sempre o meu máximo para estar presente em cada uma das reuniões, de forma presencial. Agora no versículo 9, nós vemos aqui que no Monte Horebe, Elias ouviu a palavra de Jeová, pelo visto por meio de um anjo, que lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" É provável que essa pergunta tenha sido feita de uma forma gentil, pois Elias a entendeu como um convite para desabafar. E os versículos à frente nos dizem exatamente isso. A forma como Jeová tratou Elias me ensinou que se eu quero que os meus irmãos confiem em mim para contar os seus problemas e ansiedades, eu preciso primeiro ser amigo deles, por ser gentil, demonstrar empatia e estar disposto a ouvi-los com paciência. Queridos irmãos, esperamos que essas sugestões que preparamos e compartilhamos com vocês nesse vídeo sejam de muita ajuda em sua preparação para a reunião de meio de semana de 10 a 16 de outubro. Se esse vídeo ajudou você, não deixe de se inscrever no canal. Agora, aqui do lado, devem estar aparecendo sugestões da parte de Faça o seu melhor no ministério. O vídeo da revisita, com análise das perguntas e respostas, e também uma sugestão da revisita. Não deixe de ver esses vídeos e nós nos encontramos brevemente. Forte abraço e que Jeová os abençoe sempre.